Primeiramente, um bom dia a todos, um ótimo dia para todos nós, de trabalho. Estamos aqui no Meu Eventos, nessa terça-feira, dia 1º de março, e vamos então fazer aqui uma mensagem buscando primeiramente a presença de Deus na nossa vida, a bênção de Deus para esse dia, para todos nós que aqui estamos. E antes então de nós abrirmos a palavra de Deus, gostaria então de fazermos uma prece ao nosso Deus. Querido Pai, Deus eterno que habita nos céus, louvado seja o teu nome. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de vida que nos tem concedido e por estarmos aqui em tão boas circunstâncias. Queremos, Senhor, que perdoe os nossos pecados. Queremos que derrame o teu Espírito sobre nós, que faça entender-nos a tua palavra. Dá-nos um bom dia, traga a tua paz sobre este lugar, sobre todos que aqui trabalham. Que o Senhor realmente ilumine o proprietário, o Senhor Camilo, para que ele tenha sabedoria e saiba dirigir a empresa com o temor do Senhor no coração. Pedimos a permissão para abrir a tua palavra agora e que teu Espírito nos faça entender em nome de Jesus. Amém. Será que vale a pena seguir a Jesus? Será que vale a pena renunciar a algumas coisas por Jesus? O que Cristo fez por nós? O que Ele renunciou por nós como seres humanos? Então, nesta manhã nós vamos meditar um pouco no livro do apóstolo João, no capítulo 6, versículos 66 a 69. E diz assim: à vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não estavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para que iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então aqui vem anunciando, este versículo vem dizendo que, certa ocasião, alguns dos discípulos de Cristo o abandonaram. Não aqueles do meio, do mais próximo de Jesus, mas os discípulos que seguiam Jesus um pouco mais de longe, que alguns tinham inclusive vergonha de dizer que eram discípulos de Jesus. Por quê? Porque eles tinham medo de perder poder por ter influência no sinédrio, influência na sociedade, Nós vemos o caso de José de Arimateia. Só depois de morto é que ele se revelou como discípulo de Jesus. Temos o caso de Nicodemos, que foi estar com Jesus à noite por medo de perder muitas vezes o cargo, o prestígio, o privilégio diante da sociedade. Então aqui diz que muitos dos discípulos abandonaram Jesus, discípulos anônimos que a Bíblia não relata os nomes. E então Jesus, quem sabe sentindo-se solitário e tentando então provar a fé dos 12 discípulos, daqueles do seu círculo mais próximo, então perguntou: vocês também não querem se retirar? E Simão Pedro, conhecendo, sabendo quem era o seu mestre, como filho de Deus, respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido que tu és o Santo de Deus. Então a pergunta é: se nós deixarmos Jesus, para onde iremos? Para quem iremos, como disse Simão Pedro? Se só Jesus tem a palavra da vida eterna, se Jesus ele é a vida eterna, para quem iremos? Para onde iremos? Jesus ele se doou por nós na cruz. Ele, sendo o Filho de Deus, diz o apóstolo Paulo, ele não reivindicou isso ao Pai, simplesmente veio como um ser humano para morrer no meu e no seu lugar. Veio para morrer para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Veio para morrer para que nós tivéssemos vida eterna. Ele, sendo um ser sem pecado, se fez pecado por nós. Diz que o castigo que traz a paz estava sobre ele. O nosso castigo, o castigo que era para nós, estava sobre ele. E na eternidade, nós vamos então poder entender um pouco mais de tão grande amor para com o ser humano. Quando vermos então aquelas marcas de cravos nas mãos de Jesus, então iremos entender, compreender, lembrar sempre
que aquelas marcas foi por mim e por você. Foram marcas de tão grande amor, de tão grande sofrimento em lugar de grandes pecadores. Conta-nos uma história de um certo menino que vivia com a sua avó em uma casa, uma bonita casa de 2 andares. E então, certo dia, por algum motivo, aquela casa pegou fogo, se incendiou e ficou em chamas. E então aquela velha senhora fora socorrer o seu netinho que estava no andar de cima, mas ela não conseguiu em meio às chamas, e então ela veio a óbito, faleceu. E aquele menino, em meio às chamas, em meio ao sufoco do fogo, começou a chorar, a gritar e pedir socorro, até que alguém, um senhor, ouviu então a voz daquele menino e correu escalando aquela casa, aqueles degraus, por uma calha, escorando na calha, se apoiando, até que chegasse aonde o menino estava, e então conseguiu resgatar aquele menino e trouxe-o de volta e salvou a sua vida. E aquela casa toda então queimou-se. Algumas semanas mais tarde, em uma audiência pública, estava então ali sendo feito o processo de quem ficaria com a guarda do menino, que o menino ficou órfão. E então ali estavam pessoas influentes, pessoas ricas, professores, advogados, deputados, que todos tinham interesse em ficar com o menino e que tinham realmente condições de cuidar daquele menino. E então, enquanto faziam a proposta, enquanto as coisas sendo encaminhado, aquele menino permanecia então de cabeça baixa. Enquanto todos argumentavam alguma coisa, ele permanecia de cabeça baixa. Quando, em meio ao desenrolar daquele processo, alguém se levanta lá da plateia e vagarosamente anda em direção ao menino, e ao aproximar-se do menino, ele então tira suas mãos dos bolsos, e então aquele menino levanta os olhos e reconhece aquelas mãos cheias de cicatrizes, e o menino diz: então, esse eu conheço, e se lança então ao pescoço daquele senhor e abraçam. E então todos entendem e saem tranquilamente e deixam então aquele menino com aquele senhor. Aquele senhor fora o homem que arriscou a sua vida para salvar a vida daquele menino. Aquelas mãos cheias de cicatrizes fizeram a diferença na escolha daquele menino. Aquelas mãos, para sempre, ia ser para aquele menino a lembrança de que fora ali a sua salvação, daquele homem se doou por causa daquele menino. E então as marcas de Cristo também serão uma lembrança eterna de que a nossa vida foi salva por Ele. Então, ao Cristo estender a mão, aquelas mãos com as marcas dos cravos, Ele está dizendo: venha para mim, porque eu te salvei, porque eu morri por ti. Então, na eternidade, nós vamos então sempre lembrar desse ato de amor, de misericórdia que Jesus fez na vida de cada um de nós. Então, que nós tenhamos esta perspectiva de vida, que nós tenhamos esta confiança, esta certeza em Cristo Jesus, aceitemos este sacrifício e vivemos pela fé, guardando a sua palavra e esperando a sua vinda, que em breve Ele descerá nas nuvens dos céus com poder e grande glória para nos levar para a cidade santa, e diz a palavra, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Deus abençoe.